O professor grava também, né? Além de que a gravação local fica com uma resolução melhor, que o do Google está limitado a HD, né? Não é nem Full HD. E aqui não, aqui tá. Eu ponho na que eu quiser. Bom, deixa eu começar a gravar. Beleza, está sendo gravada. E vocês já devem estar vendo a minha tela aí, né? Bom, eu ia acabar de fazer isso aqui. Ops. Ah, deixa eu falar. Eu vou botar aqui o link. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê ele? Cadê ele? Tá lá, tá aqui. Então, eu vou deixar aqui na... Beleza? Esse aí é o site com material do curso. Vocês devem estar vendo aqui, ó. Eu já coloquei os sílabos aqui da disciplina. E estou colocando aqui também o assignment, tá? Também está aqui. E aqui tem o schedule. Só o schedule, esse ainda não é o do... Ainda é do curso anterior, né? Do curso de web. Então não adianta vocês clicarem aqui que esses links aqui não estão ainda 100%. Mas vão ficar desse jeito que está aqui, só que com o material do curso. Esse material aqui. Então eu vou colocar esses links para lá. Eu já coloquei parte dos links. Parte dos links já estão lá. Ei, redinha lenta. Então o sílabo já está lá. O data group também, esse aqui também já está lá. O tutorial vai estar lá. E por aí vai. Não sei onde eu vou colocar essas partes aqui, mas depois eu vejo lá. Onde é que eu vou colocar cada pedaço desse aqui. E aí os links vão ser esses que estão aqui. Obviamente vai ter à medida que eu for dando as aulas, né, eu coloco esse material que a gente está pegando aqui. Então eu espero que hoje ainda tenha pelo menos as aulas que eu já dei já estejam updated. Beleza? Gente, vocês podem já ir dando uma olhadinha no trabalho, pensando em algumas sugestões, certo? Pode ser em grupo. Eu prefiro que seja em grupo, só que o pessoal da pós, geralmente, eles não conseguem fazer grupo, porque às vezes o interesse de um é muito específico, eles não conseguem fazer, mas também não tem problema.
Beleza? Então vamos à aula de hoje. Vamos, meu filho. Eu tenho uma versão desse. Eu tenho uma versão dele no. No Google Slides. Fica melhor. E também. Deixa eu colocar aqui o. Só um segundo. Deixa eu colocar aqui o G-Link. Bom, uma boa notícia para vocês. A USP já começou a falar em volta presencial, que os professores, professores e funcionários, assim que vacinados e passado o período de validade da vacina ficar 100%, eles devem voltar ao trabalho presencial. Isso não quer dizer que vocês vão voltar a assistir aula presencialmente, né? O plano é que acho que em outubro, setembro, lá para o final de outubro, meio de outubro, assim, eles liberariam os professores para fazer híbrido, quem quisesse, para fazer híbrido. Ou seja, eu estaria em sala de aula, teria uma câmera lá e tudo mais. Quem quiser assistir lá na sala de aula, assiste. Quem não quiser assistir, não assiste. Fica online mesmo, né? Eu só vou estar liberado lá para o fim de setembro, porque a minha segunda dose é em setembro, aí ainda tem que esperar mais 2 semanas depois da segunda dose para poder ficar liberado. Então, se eu for fazer alguma coisa do gênero, né, a gente vai fazer só a partir de setembro, que é quando a USP deixa que eu faça, né? E aí depois os alunos que quiserem vir também vai ser, como é que se diz? Vai ser facultativo, né? Beleza? Então vamos à aula de hoje. Bom dia, gente. Hoje a gente vai ver um exemplo de integração de dados, né? Foi o exemplo que eu comecei a falar na aula passada, desse site aqui da BBC. Qual a ideia do pessoal da BBC? Vamos fazer um site. Esse site vai ter informações sobre bandas, fotos e tudo mais. E, em paralelo a isso, aqui vai ter a programação das rádios BBC. BBC 1, 2, 3, 4. E aí, quando essas bandas vão passar e por aí vai. A ideia, então, é atrair público, né? O cara tá vendo informações sobre a banda, ver quando vai tocar e blá, blá, blá. E aí, para trazer público. Bom, como é que eles fizeram esse site? Esse site existe, não está mais com essa cara é um pouco antiga, mas ele ainda existe, né? E aí, esse site vai ter informações sobre as bandas e outros links, né? Para você ver aqui, né? Tem os links de colaboração e por aí vai. Bom, vamos supor que a gente estivesse lá na BBC e a ideia fosse essa. Vamos fazer isso. Qual a primeira ideia? Como é que a gente pode construir um site desse jeito? A gente pode contratar vários editores, eles vão ficar passando o dia navegando na web para encontrar novos fatos sobre as bandas, encontrar fatos sobre as bandas e também notícias novas, né? E eles podem descobrir os links, né, enquanto eles estão na web vendo esse tipo de coisa. E vão fazer o update do site manualmente, ou seja, eles vão na internet, descobrem uma informação, copia e paste, coloca lá. Bom, o que acontece aqui?
Primeiro, você precisa de muita gente para fazer isso. E segundo, que esse site pode ficar outdated, né? Ele pode ficar sem informações relevantes muito rápido, caso você não tenha um grupo muito grande de pessoas fazendo isso. E, infelizmente, a nossa budget, o nosso orçamento, não dá para ter tanta gente assim trabalhando. Bom, a segunda opção. Bom, nós temos editores de novo, eles vão na web procurar material, só que quando eles encontrarem o material, em vez deles copiarem, eles vão simplesmente dizer os sites que tem material. E vão fazer um programa, né, que faz o scraping desse site. Ou seja, eu vou lá, leio o HTML do site, pego as informações sobre a banda e coloco na minha base. E aí eu vou ter que incluir código para incorporar dados novos. Isso tem uma vantagem sobre a abordagem anterior, é que quando os sites vão mudando a informação, eu posso fazer o update do meu site também, né? Só que, apesar disso aqui ser mais eficiente que a nossa primeira ideia, de novo a gente continua ficando para trás, porque a gente precisa de muitos editores para fazer isso. Toda vez que você encontra informação nova, você tem que analisar, né, como é que ela está no HTML do site. Se o site mudar o HTML, o nosso script para de funcionar e a gente tem que refazer tudo de novo. E o nosso orçamento não cabe tanta gente assim. Para isso aqui funcionar, teria que ter uma quantidade muito grande de pessoas. Bom, ideia 3. Bom, de novo a gente tem editores que vão na web e aí, em vez de procurar novos dados em páginas HTML, a gente procura para o Web Services. A gente procura por vários Web Services que têm informações sobre isso na internet. Tem vários Web Services por aí que têm informações sobre músicas e bandas por aí. Aí, para cada Web Service, a gente precisa entender a entrada, a saída dele, os tipos usados. A gente precisa entender a API. E aí a gente vai escrever escrever código para incorporar esses novos dados. Então, se a gente consegue uma API nova, né, um Web Service novo, a gente tem que passar por tudo isso aqui para poder ter os dados. Isso aqui é mais eficiente que as outras duas anteriores, né? Uma vez que a gente encontra uma API num Web Service, elas demoram para mudar, né? Você não muda um Web Service tão rápido assim. E geralmente quando eles fazem isso, você tem versões da API e eles mantêm as versões anteriores por um tempo relativamente longo, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter dado velho novamente, porque a BBC não deu muito dinheiro para a gente. Apesar de essa opção aqui, você ser mais eficiente, mas a nossa budget, o nosso orçamento ainda é pequeno, a gente não consegue fazer isso. Se a gente for fazer isso, a gente vai usar uns 2 ou 3 web services e vamos usar uns 2 ou 3 web services e não vamos fazer um update da nossa página. O que a BBC fez? Né? Ela usou datasets externos, né? Seria algo parecido com essa solução, ou seja, ela usou o Web Services, só que esses data services eles exportam dados. Eles exportam dados em um tipo de API, né? Que é a API do Endpoint Sparkle. Então eles exportam os dados deles, certo? Mas eles usam uma API que é a API do Sparkle.
Oba, a gente só precisa aprender uma API. Todo mundo usa a mesma. Né? Então, o Wikipedia, o Musicbrainz e outros mais vão deixar os dados no formato, deixar as informações disponível como dado. Né? Não existe, eles não têm uma API própria, né? Todo mundo usa a mesma API e não está escondido atrás de um web service, não está, digamos, um banco de dados com um website na frente dele. Né? Eu posso extrair os dados usando requisições HTTP, que eu já sei como é que funciona, e standard queries. No caso, a gente vai ver que são as queries do Sparkle. Mas são os queries padrões. O que funciona para a Wikipedia, funciona para o Musicbrainz, funciona para o GeoNames, funciona para todo mundo. Que não é o caso, por exemplo, se cada um desses aqui tivesse a sua própria API. Né? Aí, se cada um tivesse sua própria API, eu tinha que aprender a API desse, depois aprender a API desse, por aí vai. Aqui não, aqui eu tenho uma API só. Uma API. Em short, né? Eles usam a web de dados como um sistema de gerenciamento de conteúdo. Então, eles pegam esses dados dessa web de dados. E a comunidade da internet passa a ser os editores de conteúdo. Então, isso não é a BBC que faz, é o pessoal que cuida da Wikipedia, da Wikidata, do Musicbrainz e por aí vai. Existe uma comunidade que faz isso e que nós da BBC não vamos ter que pagar nada para eles. O que para a gente é ótimo, porque nosso orçamento ele é pequeno. Isso não é um segredo. Se você for no site lá da BBC, você vai ver aqui, ó. Links, informações, esses aqui como vem do Musicbrainz, você pode editar informação about Eric Clapton, muito bem, blá, 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 blá. Né? E eles até dizem de onde veio, a gente não tem nenhum problema aí de que os outros saibam de onde a gente tirou essa informação. Então tá tudo aqui. E isso é uma vantagem muito grande para nós. Nós conseguimos fazer o sistema gastando muito pouco. A gente precisa de um software para ler essas fontes e pegar a informação. Pegamos a informação, precisamos de um software para transformar isso em HTML, o nosso HTML, né? E finalmente um pessoal de design para fazer um negócio bonito e por aí vai. Então a gente conseguiu fazer isso numa budget bem pequenininha, né? Dado na web. Então o que a BBC descobriu foi que tem muito dado na web que a gente pode usar de graça, certo? E cada vez tem mais e mais dados na web. Você tem dados governamentais, dados relacionados à saúde, conhecimento em geral, informações sobre empresas, informações sobre voos, restaurantes, por aí vai. E mais aplicações elas usam esses dados que estão disponíveis na rede. Né? Note que isso aqui são dados, não estou falando de páginas HTML sobre dado governamental, nem nenhum desses outros dados aqui. Eu estou falando que isso está disponível como dado. Eu posso pegar lá como número. Olha, o crescimento do Brasil nesse ano foi, sei lá, 1, alguma coisa, certo? Mas esse dado está todo lá, ótimo. Só o que a gente não quer é isso. O que são isso? São silos. Eu tenho esse silo de informação, tenho esse silo de informação e tenho esse silo de informação. O que a gente não quer aqui? Eles são independentes. Esse cara aqui não fala com esse aqui não fala com esse. Então é ótimo que eu tenha essa informação aqui online, né? Ótimo, beleza. Mas é ruim que eu não possa integrar essas duas informações e ter uma coisa melhor ainda. Imagine uma web onde documentos são disponíveis para você fazer download na internet. Imagine se na nossa web você tivesse nas páginas HTML
mas você não pudesse ter hiperlinks entre elas. Ou seja, você tinha a página da CNN, a página da CNN tinha as notícias lá e não tinha nenhum link para fora. Você não podia ir em nenhum outro link. Você ia na página de um jornal e ele também não ia ter, só ia ter as informações dele, não ia ter nenhum link para nada. Então, a web não seria muito útil se não tivesse os hiperlinks. Se a gente não pudesse pular de um documento para outro. É a definição de motor de 4 tempos, aí tem um linkzinho, você clica e vai para Wikipedia. Lá na Wikipedia tem a definição de motor de 4 tempos. Imagine a gente ter todos esses dados aqui, né? Sobre célula, neurônio e tudo mais, e você não poder linkar um com o outro, né? Ou seja, dado na web não é suficiente. A gente precisa de uma infraestrutura para ter um web de dados real. Certo? E o dado tem que ser disponível na web, claro. Tem que ser acessível via padrões, via tecnologias padrões da web. Deve ser interconectado e pode ser integrado usando a web. Então eu quero ter as várias coisas aqui e eu poder integrar tudo. E isso é onde as tecnologias da web semântica entram. São essas tecnologias que vão permitir que a gente tenha vários conjuntos de dados e possa integrar esses conjuntos de dados. Isso é o que a gente quer. A gente quer os nossos silos de informação interconectados. Então eu posso, pegar desse, depois pegar desse, misturar com esse e achar a informação que é útil para mim. Vamos ver agora um exemplo simples, é claro, para introduzir alguns conceitos da web semântica. Né? Como é que a gente... Qual a ideia por trás disso tudo aqui? Então, se a gente tiver uma estrutura básica de integração de dados, né, eu tenho que mapear os vários tipos de dados numa estrutura, numa representação abstrata, né, que eu possa usar em vários tipos de informação diferentes. Eu tenho que fazer o dado independente de representações internas. Por exemplo, se você tem um banco de dados, o seu banco de dados tem uma representação interna, onde é que estão as várias colunas e tudo mais. Eu não quero isso, eu quero só o dado, porque isso vai ser dependente de como o seu banco de dados está estruturado. E a estrutura do banco de dados ele tem várias dependências, por exemplo, é dependente de como você lê aquele dado e como você usa aquele dado na sua aplicação de banco de dados em particular. Então eu não quero isso. Eu quero algo independente. Eu quero poder misturar as representações resultantes. Então, o dado veio de A, um dado veio de B, eu quero poder misturar os dois. E eu quero poder fazer queries no todo. O objetivo de eu misturar os dados é poder fazer queries no total, né? Na combinação dos dados. E eu quero poder fazer queries que não sejam possíveis com os conjuntos de dados individuais. Se eu tenho um conjunto de dados A, eu tenho um conjunto de dados A aqui, e o conjunto de dados B, deixa eu tentar fazer aqui. E o conjunto de dados B aqui, então aqui é o nosso A e o nosso B. O meu objetivo quando eu vou colocar os dois é que eu possa fazer queries que eu não poderia responder só com o conjunto A ou só com o conjunto B. Que eu tenho que ter a combinação dos dois para responder. Por exemplo,
Se o conjunto A tem coletas de animais na Amazônia e o conjunto B tem incêndios em áreas da Amazônia. Se eu quiser responder a pergunta, numa área queimada numa área queimada, quais são as primeiras espécies que retornam? Bom, com o conjunto de dados B eu não posso saber isso porque ele não tem nada sobre coleta. Sobre o conjunto de dados A eu não posso fazer isso porque ele não tem nada sobre incêndio. Combinando os dois, aí sim eu posso responder essa pergunta. Eu posso ver em que áreas houve um incêndio e depois do incêndio quais foram as primeiras espécies que eu coletei lá naquela área. E isso aqui pode me dar algum insight, né, alguma ideia sobre quais são as espécies que retornam mais cedo ao habitat. Antes de fazer o exemplo aqui, isso é uma coisa que eu vou perguntar para vocês quando vocês propuserem um trabalho. Vamos supor que um trabalho seja, uma proposição seja juntar duas bases de dados. Então a pergunta é, qual a pergunta que eu posso responder agora que elas estão juntas, que eu não podia responder antes quando elas estavam separadas? Ok? Então sempre que vocês forem nessa direção de integrar base de dados, se pergunte isso primeiro. Pô, o que é que eu posso responder antes, agora que eu não podia responder antes? É isso que vai ser digamos, a sua contribuição. Bom, vamos ver um exemplo, então, com duas livrarias. Eu tenho duas livrarias. Eu tenho uma livraria, vamos começar com a primeira livraria, e essa livraria tem vários livros, é claro, né? E um dos livros que ele tem é o The Glass Palace, do Amitav Ghosh, ok? Bom, e nessa livraria, eu tenho aqui um banco de dados, ok? E nesse banco de dados, eu vou ter uma tabela, onde eu tenho aqui, né, o ISBN, eu tenho o autor, aqui é uma chave, né, para a tabela de autor, e na tabela de autor eu vou ter o nome dele e a homepage dele. Aqui eu vou ter também o título, na minha tabela original, e o publisher, o editor, de novo, está em outra tabela, tem uma chave estrangeira, e aqui eu tenho o nome do editor e a cidade dele. E finalmente eu tenho o ano de edição do livro. Esse livro aqui é de 2000. Bom, então para tornar esse dado aqui dessa livraria público, o que é que eu vou fazer primeiro? Bom, eu vou exportar num formato. A gente vai ver que esse formato aqui é RDF, mas por enquanto isso não é importante. Eu vou colocar num formato padrão e vou exportar meus dados como um conjunto de relações, né? Então eu vou ter, por exemplo, aqui um nó, que é o ISBN, que está aqui, né? ISBN do livro. Ele vai ter, esse livro aqui vai ter um título, The Glass Palace, um ano, foi publicado em 2000. Ele tem um publisher, que é esse outro nó aqui. Esse nó aqui eu não identifiquei ele. Posso identificar depois ou não, mas não identifiquei ele. Esse nó aqui tem uma cidade, Londres, e um nome, HarperCollins. De novo, seria essa informação aqui do publisher. E aqui eu tenho um autor. E esse autor é uma coisa aqui que eu também não quero identificar no momento. E esse autor tem uma homepage e tem um nome. Ok? Então eu estou representando isso aqui como um grafo. Essa informação dele. É uma forma mais generalizada. Eu não tenho mais chaves estrangeiras nem tabelas aqui. Ok? Bom, então a primeira coisa eu exportei ele como um conjunto de relações. Relações formam grafos, né? Os nós, eles se referem a dados reais ou ele contém algum literal. Então, por exemplo, esse aqui está se referindo a um dado real, um editor, e esse aqui um dado real
que é um autor. E esses dados aqui podem ter também literais, que são números e strings, nomes. Né? Como esse gráfico vai estar representado numa máquina, não é importante para a gente no momento. Okay? Beleza. Eu tenho uma outra livraria. Essa livraria aqui em Paris. E ela tem o livro também, Amitav Ghosh Le Palais de Miro, que é uma tradução para o francês. O meu francês não é lá essas coisas. Ok? E, de novo, essa livraria aqui não é tão sofisticada quanto a anterior. Ela tem uma planilha com os livros dela. Né? Então, eu vou ter essa planilha. E nessa planilha eu tenho o ISBN do livro, eu tenho o título dele, eu tenho o tradutor. O tradutor é uma outra célula, então é A12. Então, A12. Então, o editor B.S. Christiani, o tradutor é B.S. Christiani. E o original é o ISBN 00511, blá, blá, blá. Do original, eu tenho aqui o ID dele, o mesmo ISBN, eu tenho o autor na célula A11. Então, A11 é que eu gosto Amitav. Então, eu tenho um conjunto diferente de dados numa representação diferente também. Lá era banco de dados, aqui é planilha. Vamos chamar esse subset, esse dataset aqui de F. Okay? O outro a gente chamou de A. Esse é o dataset A. Né? Esse aqui é o dataset F, de francês. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Vamos exportar também como um conjunto de relações. Então, tem um nó aqui. Isso aqui é um livro. Eu estou colocando o ISBN dele. Aí ele tem um auteur, que é a relação, né? Tá tudo em francês aqui, ó. Titre, auteur, nome, traduteur, original, por aí vai. Tem uma relação aqui de autor com a coisa, que o nome interessa agora em nomear, e que tem um nome, essa coisa tem um nome chamado Ghosh Amitav. Eu tenho outro livro aqui, e esse outro livro aqui tem uma relação com esse, como sendo o original dele. Tem um título de Père de Miro, tem um tradutor, que eu também não... Esse nó, por enquanto, não tem uma identificação. Ele tem um nome e é o Christian Bess. Beleza? Bom, aqui, agora, eu tenho os dois dados. Esse dado aqui está no formato de relações e esse aqui também está no formato de relações. Então, meu terceiro passo, né, é juntar os dois dados. Eu pergunto a vocês, desses campos todos aí, qual é o campo que vocês acham que é mais interessante para eu juntar? Algum campo que defina alguma coisa aí claramente? Então, o ISBN é a coisa que tem, a informação aqui que tem mais padrão, né? Ele é padronizada, tem em todo lugar, ISBN é igual no Brasil, na França, nos Estados Unidos. E eu tenho aqui, né, esses dois caras aqui, que são o mesmo nó. Então, eles têm a mesma URI. O URI é a identificação aqui, é o rótulo que identifica o meu nó. E eles têm a mesma URI. Beleza. Se eles têm a mesma identificação, e eu sei que o número ISBN é único no mundo inteiro, eu tenho certeza que esses dois nós são a mesma coisa. Aí eu junto eles. Beleza, juntei os dados. Eu já juntei os dados, eu sei que essa coisa aqui tem um autor, Amitav Ghosh, tem um autor, Amitav Ghosh aqui também, tem um publisher, tem um título e por aí vai. Ótimo. Beleza, agora que eu juntei, a gente pode começar a fazer queries, né? Bom, usando o conjunto de dados F, eu posso agora perguntar coisas. Me dê o título do original.
ou melhor, donne-moi le titre de l'original. Okay? Então agora, por exemplo, eu tenho aqui o livro que eu estou vendendo, eu tenho o original, e agora no original eu consigo pegar o título dele, em inglês, The Glass Palace. Coisa que eu não podia fazer antes. Né? Essa informação não está no dataset F, mas ela pode ser pega porque eu misturei os dois. Porque eu juntei com o dataset A. Então agora eu posso pegar essa informação que eu não podia antes. Mas, beleza, eles juntaram. Mas a gente pode fazer mais, né? Por exemplo, eu olhei e eu acho que autor e author devem ser a mesma coisa, né? Mas o merge automático não pode fazer isso. Eu sei porque eu sou humano, né? E eu vejo que isso aqui são muito parecidos, né? E eu entendo um pouquinho de francês, eu acho que são iguais. O computador não sabe. Então, para ajudar o computador, vamos colocar alguns dados extras. Vamos adicionar alguma informação. Eu estou dizendo para ele que author e autor são a mesma coisa, sem S. Eu estou dizendo a ele também que ambos identificam uma pessoa, a person. Bom, acontece que esse termo pessoa é um termo que a comunidade já definiu. Então, várias ontologias já usam isso aí. E aí eu reuso essa informação. Eu digo, por exemplo, uma pessoa é unicamente identificada, eu posso identificar cada pessoa pelo seu nome e, digamos, a sua homepage. Ou seja, se duas pessoas têm o mesmo nome e a mesma homepage, elas são a mesma pessoa. Eu posso errar isso de vez em quando? Posso. Mas eu resolvi que para a minha modelagem, isso aqui é suficiente. Né? E isso pode ser usado como uma categoria para certos tipos de recursos. Então, o pessoa aqui é uma categoria para alguns tipos de recursos, para autores, por exemplo. Beleza. Eu vou pegar essas informações aqui e vou colocar no meu modelo. Beleza. O que aconteceu aqui? Ó, eu unifiquei autor, author e autor, são a mesma coisa. Né? Eu disse a ele que essa coisa aqui era uma pessoa, então eu criei essa definição aqui de pessoa. Eu disse também que o tradutor é também uma pessoa, então ele é uma pessoa aqui. Aqui eu disse também que name e nome são a mesma coisa e coloquei para cá. E eu juntei tudo isso. Note que quando eu escolhi a URI para essa categoria aqui, aí o que é que eu fiz? Em vez de eu criar esse nome, eu poderia ter criado aqui meu URL person. Só que em vez de fazer isso, eu procurei um nome, uma URI que representasse pessoas, mas que fosse usada pela comunidade. Não fui eu que criei. Eu fui lá na comunidade, opa, tem uma ontologia chamada FOF, Friends of a Friend, que define pessoa. Oba! E eu vi que a definição de pessoa dele e minha é a mesma. Né? Isso aqui é uma pessoa. Beleza, em vez de eu criar, eu reuso algo que já está pronto. Aí o Kleber pergunta, seria como usar uma ontologia superior? Exatamente. Eu estou usando uma upper ontology, que no caso é a FOF aqui. Beleza, agora que eu fiz tudo isso aqui, o que é que eu posso brincar? Né? Eu posso... Opa, acho que eu fui para trás. Bom, eu posso fazer queries mais ricas, né? Eu posso continuar fazendo aquela que eu fiz, né? Agora eu fiz o merge, né? E coloquei o extra glue aqui. Eu acho que está repetido. Não, desculpa. Então aqui eu juntei os dois datasets e aí eu, além de juntar, adicionei algumas informações para ser uma cola melhor, né?
Beleza, eu agora posso fazer aquelas queries aqui, né, que eu podia fazer, né? Eu posso perguntar quem é o título original desse livro aqui. Então eu vejo o original aqui e eu sei que title e titre são a mesma coisa, né? E aí eu posso pegar o Glass Palace. Só que eu usei o person, né? E o person é uma definição que veio da comunidade, né? E o Kleber está perguntando FOFE. O que é FOFE? Não entendi. Sim, é FOAF. Aqui, ó. FOAF. Friends of a Friend. É uma antologia para descrever relações entre pessoas. Quem é amigo de quem tem o endereço tal, quem tem a homepage tal, e por aí vai. Bom, como eu usei o person e a comunidade usa o person, eu posso ir na comunidade e saber mais informações sobre o person, né? Então, por exemplo, eu posso ir os dados da Wikipedia, eles são extraídos, né, usando ferramentas próprias deles lá, e eles criam, não é a Wikipedia que faz isso, é outro grupo de pessoas, mas o pessoal da DBpedia, que é esse projeto aqui, eles extraem informações da infobox da Wikipedia. Então a Wikipedia tem uns boxes de informação sobre várias coisas, eles pegam aquela informação e transformam em dados que eu posso pegar no DBpedia. O que eu faço então? Eu pego esse FOF e vou lá na DBpedia. Na DBpedia, eu descobri, por exemplo, que o Amitabh Ghosh é uma pessoa. E ele tem o nome Ghosh Amitabh e tem a webpage amitabhghosh.com. E se ele tem a mesma homepage que essa coisa aqui e tem o mesmo nome que essa coisa aqui, eu posso deduzir que esse cara, esse nó e esse nó são o mesmo. Ou seja, esse nó e esse nó são a mesma coisa. Né? Por uma informação de eu ter usado, porque eu usei o fourth person. Ok? E essas duas coisas têm o mesmo nome, a mesma homepage, então são a mesma coisa. Então já pude incluir informação que não estava antes aqui. Beleza, se esse cara aqui é o Ghosh, eu vou ver, opa, ele também é o autor do The Glass Palace, né? Que tem um ISBN e eu vejo que é igual a esse. Ops, então esse cara aqui tem essa relação. E aí eu descubro também que o Amitabh Ghosh é autor do The Hungry Tide e de Calcutta Chromosome. Do Calcutta Chromosome. Beleza, olha quanta informação aqui eu adicionei na minha base de conhecimento. Eu já posso chegar aqui, né? Perguntar quem é o original, tá? Esse cara aqui. Quem é o autor desse livro? Eu vejo. É o Amitash Ghosh, que é a mesma coisa desse cara. E que outros livros ele escreveu. E aí eu posso ver vários livros que ele escreveu aqui. Coisa que eu não podia fazer antes. E tudo isso de graça. Eu não tive que fazer nada disso. Eu não tive que colocar o dado lá. E por aí vai. Eu posso, por exemplo, achar que ele foi nasceu em Calcutta, que é Calcutá, e eu posso ver, por exemplo, que tem uma latitude e uma longitude. E aí, se eu quiser, eu posso, tendo essa informação, eu posso mostrar um mapinha aqui da cidade do autor. Então, vocês veem que eu aumentei muito a informação que eu tinha aqui no meu banco de conhecimento, porque eu fiz o merge dos dados e, além de fazer o merge dos dados, eu comecei a usar URIs que foram criadas pela comunidade. E se aqui foi criado pela comunidade, eu posso usar essa informação para pegar outras
nos bancos de conhecimento da comunidade. Beleza? Alguma pergunta, gente? O exemplo é simples, mas a ideia aqui é mostrar as possibilidades. Isso podia ser um remédio, por exemplo, e podiam ser, por exemplo, compostos que tem no remédio, e eu peguei informações de bancos de dados que eu nem conhecia para informar que talvez aquele composto alguém descobriu que talvez faça mal, ou alguém descobriu que um vírus é suscetível para ele, e por aí vai. Isso é surprising, ou seja, isso é surpreendente? Pode até parecer, mas de fato não deveria ser. O que está acontecendo por meios automáticos é feito todo dia por todos os usuários da web. Você vai num site, aí você tem informação, você vai para outro site, aí complementa aquela informação e por aí vai. A diferença é que com um pouquinho mais de rigor, com um pouquinho mais de informação, máquinas podem fazer isso também, automaticamente. Elas podem pegar essas informações e juntar uma a outra e chegar a essas deduções automaticamente. Isso pode se tornar ainda mais poderoso, né? A gente, por exemplo, pode adicionar conhecimento extra para o nosso conjunto de dados, resultante, né? Que a gente fez o MEG, a gente uniu. Por exemplo, uma classificação completa dos vários tipos de dados de biblioteca, informações geográficas e por aí vai. Isso é onde ontologias, regras extras, como a gente viu lá, entram, né? Esse conjunto de ontologias e conjunto de regras podem ser relativamente simples e pequeno, ou podem ser enormes. Por exemplo, NomadCT tem milhares de termos. Ou alguma coisa entre, algo médio, por aí. E a gente vai poder fazer queries mais poderosas, vão poder ser respondidas pelo nosso conjunto de dados, coisa que a gente não podia fazer antes. O que a gente fez? Né? A gente tem vários formatos de dados aqui, né? Lembre-se que os dados de uma livraria estavam no banco de dados, o outro estava numa planilha. Então tem esses vários aqui, esses vários formatos de dados. A gente colocou tudo num formato abstrato, onde os dados têm relações entre eles, e isso permitiu que aplicações pudessem manipular essas queries aqui. Então tem aplicações aqui que podem manipular esses dados e uni-los da maneira que eu precise. Okay? É isso que a gente quer fazer na Web Semântica. Né? Pegar todos esses dados aqui, que tem muito na Web Semântica, fazer essa representação e permitir aplicações interessantes aqui. Por exemplo, no caso da Covid, eu poderia colocar o vírus da Covid aqui e perguntar que remédios tem que dados sobre remédios a gente tem que possam atacar esse vírus. E aí um programa de computador poderia vir aqui e ver quais são os vírus que são parecidos com o da Covid. Aí eu teria essa informação em algum lugar. Olha, o Covid é assim, assim, assado, tem esse tipo de vírus. E aí eu iria para esse tipo de vírus, quais os remédios que eles têm, e por aí vai até ter uma lista aqui de remédios para o Covid. Isso foi feito, na verdade, né? Eu não sei se foi feito usando tecnologia da Web Semântica, mas foi feito. O Covid é um alvo, digamos, de alto valor, né? Então o pessoal jogou milhões e bilhões de dólares para fazer isso, né? Outras coisas não são tem tanto valor assim, mas para nós talvez tenha. Eu quero saber qual é o desenho animado que tem um personagem que tem barba e que fez tal coisa. Beleza. Não dá para investir milhões de dólares nisso, mas através de uma ferramenta aqui da Web Semântica eu posso pegar essa informação.
Hum. Não. Você tem que confiar nessas bases de dados aqui e, em segundo lugar, você tem que lembrar que nada é 100% confiável. Então, você vai ter muitas informações aqui que são tal droga tem efeito sobre tal vírus. Bom, isso foi feito talvez um teste, 2 testes, e talvez os testes tenham dado errado. Talvez não seja um consenso científico aquela informação. E você está, como você está numa área de fronteira, você está confiando em informação que não é, como é que eu vou dizer, não é 100%. Isso tem em todas as áreas de pesquisa, não tem jeito de escapar. Por exemplo, como é que eu sei que se 2 proteínas são iguais em dois criaturas diferentes? Eu pego e comparo o RNA, o DNA delas. E se elas têm uma certa pequena diferença, eu digo que são iguais. Mas que não me garante que são iguais. O DNA é altamente não linear. 2 coisinhas, tchum, e ele pode ser uma coisa completamente diferente. Essa informação geralmente tem uma provenance. Ela vai dizer num cantinho. Isso foi deduzido por comparação de gene. Aí você quer usar essa informação? Existe uma grande probabilidade daquelas 2 proteínas serem iguais. Sejam homólogas, ou seja, elas são levemente diferentes, mas fazem a mesma coisa. E como tem uma certa probabilidade que elas façam 2 coisas completamente diferentes. E você está pegando essa informação. Eu posso também dizer que 2 proteínas são iguais e ter lá na informação dizendo que isso foi feito por E6. Ou seja, alguém foi no laboratório, sintetizou uma, sintetizou outra, jogou as 2 e as 2 fizeram a mesma coisa. Essa informação é muito melhor. Muito melhor. Mas, às vezes você tem, às vezes você não tem. Então, gente, imprecisão faz parte da ciência, não tem como escapar. Hum. No campo da ciência, especialmente no campo da biomedicina, o que o pessoal faz é pegar muito dado aqui. Muito dado. E aí usar estatística. Isso acontece sempre, você pode deduzir isso sempre, e aí os erros devem desaparecer, desde que você faça a matemática corretamente. Né? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu coloquei em Stanford, que um professor fez uma nosologia, ele pegou experimentos onde tinha o rótulo da doença. Só que ele não analisou cada experimento que foi feito. Tinha experimento que o cara talvez tenha o rótulo da doença e esteja fazendo uma coisa completamente diferente lá. Mas como ele pegou uma porrada, esses, que são os pontos fora da curva, vão se diluir. A influência deles no resultado final vai ser diluída. E a maioria dos que colocaram o nome de uma doença realmente estavam testando aquela doença. Então, foi uma maneira que ele conseguiu para diluir esses pontos fora da curva. Né? Aí você vai ter que pensar nisso também, como é que você vai fazer. Você tem que entender da área que você está fazendo o seu experimento, ou tirando a sua informação. Beleza? Aqui seria como é que isso seria feito de uma maneira mais esquemática, né? Eu tenho aqui as bases, os dados na web. Eu posso ter pontes que vão transformar esses dados nesse formato comum. Aqui nesse formato comum eu posso ter inferência. E aqui eu vou ter as minhas aplicações web usando esses dados aqui. Eu não vou entrar aqui a gente não vai analisar aplicações web para isso aqui,
O que a gente vai analisar mesmo é como é que a gente faz com que esses dados sejam representados de uma maneira comum, que todo mundo possa usar eles, ok? Mas o que vocês vão fazer, por exemplo, quando vocês estão integrando alguma coisa aqui, é, na verdade, uma aplicaçãozinha web de dados. Vocês estão pegando de um formato, transformando no comum, outro formato, transformando no comum e fazendo aqui algum processamento, né, que você não podia fazer antes. Bom, o que é que a abstração nos dá? Né? A representação em grafo é independente de estruturas exatas. Né? Ele é mais dependente de como o conhecimento está organizado. E isso é muito mais estável. Ou seja, como é que você define um gene? Como é que você define uma célula? Né? Isso é um pedaço de informação que é bem estável. Eventualmente alguma coisa muda, mas é bem estável. Ao contrário de como é que você organizou o seu esquema no banco de dados, isso aqui muda bastante. Uma mudança no esquema local de um banco de dados ou uma mudança na estrutura local de um HTML não vai afetar o todo. Ou seja, se eu tiver aqui, se eu definir uma célula como tendo um núcleo, tendo uma membrana e tudo mais, a tabela que eu coloco isso numa determinada fonte de dados não é importante. Quando você converter dessa informação em tabela de banco de dados para informação em grafo, essa informação em que tabela ela está, que chave estrangeira ela usa, isso tudo some e vira uma relação. E mesmo que a pessoa, quem está trabalhando nesse banco de dados, mude o esquema dele, esse mapeamento deve continuar o mesmo. Porque as células não ganharam nenhuma membrana nova, as células não ganharam nenhum núcleo novo, então não tem por que isso ter mudado. Então eles são independentes de esquema. Novos dados, novas conexões podem ser adicionadas sem problemas. Por quê? Porque não existe um esquema. Então, se eu descobrir uma coisa nova, eu quero que na membrana da célula me diga se ela tem receptor A ou X. É fácil de eu colocar essa informação no gráfico. É mais um linkzinho para um outro nó. E pronto, eu não preciso mudar nada, nenhuma estrutura de tabela, nem nada disso. O efeito de rede. Essa é a parte mais interessante. Usando as URIs, né, você pode linkar um dado com qualquer outro tipo de dado. Então, quando eu coloquei lá o person do FOF, eu pude conectar o meu dado local para qualquer dado na web que usasse o FOF e tivesse pessoas. Né? Esse efeito de rede é estendido para a web de dados. Quando eu fiz eu coloquei pessoa lá, eu tenho acesso a milhões e bilhões de dados que falam sobre pessoas e usam FOF. Da mesma forma que se eu colocasse outras coisas, eu colocasse, por exemplo, na célula, eu colocasse uma ontologia como a Go Ontology. Go Ontology é a Gene Ontology, a ontologia de genes. Eu teria acesso a todas as informações que estão anotadas usando aquela ontologia. Por exemplo, na Gene Ontology você tem, na verdade, apesar do nome, ela é uma ontologia sobre produtos de genes. Então eu tenho sobre funções biológicas, funções químicas e parte da célula onde aquela proteína fica. Então eu posso, tendo essa informação, eu posso pegar no meu modelo e vir em qualquer banco de dados que use a Gene Ontology e perguntar: poxa, essa proteína aí aparece em que parte da célula? Ah, tal parte. É uma informação que eu não tinha antes. Isso é o que eles chamam de mashup em esteroides. Ou seja, eu posso unir uma gama enorme de informação sobre alguma coisa. Né? O Kleber está falando. Definições ficam estruturadas e permitem agregar novas definições ou linká-las através de um agregador. Através das URLs e das URIs. Das URIs, não da URL. Através das URIs. Né? Bom, o que é que
o Semantic Web está aqui nisso tudo? A gente vai prover as tecnologias para fazer essa integração possível. E, no fim do curso, talvez vocês tenham uma visão mais abrangente do que eu estou falando. Alguma pergunta, gente? Eu não sei se eu corri muito hoje. Geralmente... Hã? Exatamente. Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu passar essa parte aqui. E a gente vai ver no próximo RDF como é que a gente vai fazer aquele grafo, né? Deixa... Só um minutinho. Esse negócio é enorme. Quero mostrar, tá aqui depois. Aqui é mapeamento, a gente vai poder mapear de banco de dados automaticamente para... isso aqui é coisa interessante. Aqui são nossos dados, lembra? Eu estou mapeando, né? Peraí, deixa eu vir para cá para o início. Eu estou mapeando ele aqui, né? Eu quero mapear das tabelas para o meu formato de grafo. E aí isso aqui vai virar esse nó. Isso aqui vai virar essa parte aqui. E essa âncora aqui é o que linka, né, esse cara com o cara de baixo. Eu posso fazer isso usando uma linguagem, que a gente vai ver depois. Então eu estou dizendo ao computador como sair das tabelas e gerar automaticamente o meu grafo. Isso aqui é interessante porque eu vou poder fazer isso. Eu fazendo mapeamento, eu posso reusar ferramentas que ou fazem esse mapeamento direto para mim, ou fazem isso on the fly. Ou seja, eu entro aqui com a chamada Sparkle, que é a nossa linguagem para percorrer esse grafo, e eles transformam automaticamente isso aqui numa chamada SQL. E eu posso ter esse dado aqui em banco de dados relacional e ter esse dado aqui virtualmente na internet. Então, se você continua mudando os dados do banco de dados relacional, esse dado aqui ele vai mudar de acordo. Não é possível, em muitos casos, você simplesmente jogar o banco de dados que você tem fora e adotar uma abordagem semântica. Aqui são os vários pedaços que eu estou fazendo a ligação, mas a gente já vai ver depois. O que eu queria te mostrar a vocês era isso aqui. Isso aqui é o Linked Data. O mapa do Linked Data, né? Então aqui a gente tem vários tipos de dados que estão linkados aqui. E a gente vai ver isso depois, mas o que eu quero mostrar para vocês, isso aqui era em 2008. O mapa em 2008. A DBpedia está aqui no meio porque ela é uma ontologia sobre tudo, né? Ela é uma ontologia geral. E o pessoal reusou muitos nomes delas. Então cada vez que você vê um link aqui, é que eles compartilham o RIs. Então, por exemplo, o dado de censo dos Estados Unidos reusa vários RIs da DBpedia. O GeoNames, que é um banco de dados geográficos, tem informações sobre cidades, estradas e tudo mais, também compartilha. O censo também compartilha com ele. Deixa eu ver outra coisa aqui. FOF Profiles é uma porrada de gente, né? Fulano conhece Cicrano, que conhece Fulano. O Music Brains está aqui, é de música, né? E por aí vai. Isso é em 2008, 2009, julho, e 2010, 2011. 2011 em diante, o negócio ficou tão grande que não vale mais a pena colocar aqui dentro, né? E aqui, por exemplo, ele está por área, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Tá pequena aqui essa imagem, mas aqui é por área. Tem uma área biométrica aqui que é muito forte, né?
A área biomédica é uma área que tem muito dado e são dados que não é simplesmente uma imagem muito grande. São informações, muitas informações interrelacionadas. E se você for ver, por exemplo, o W3C, às vezes eles fazem uma task force. É um conjunto de gente para que você possa melhorar alguma coisa. E um desses foi o Linked Open Drug Data. Né? E aí eles tentaram linkar coisas que eram sobre remédios. Tem também um que também já terminou, é o Life Science. Foi há uns 8 anos o Life Science, ou mais, que o Life Science teve a ideia, poxa, existe tanta ontologia na área de medicina e tudo mais, vamos fazer com que esse pessoal coloque essas coisas na web. Esse mapa, deixa eu ver se eu tenho um link aqui. Não, eu acho que não tem, mas esse mapa tá, obviamente, né? Log, Cloud. Ah, esqueci o Diagrams, mas ele está disponível aqui. E aí vocês veem, né? Opa, ele não é interativo? Tem um que é interativo. Aqui não dá nem para ver o... Ah, esse mesmo. E vai demorar um pouquinho. Então dá para ver aqui, né? Governo, ciências da vida, linguística, mídia, publicações, social networking. E aí vocês veem aqui que tem informação que não acaba mais. Essa qual é? Deixa eu ver se ela aparece aqui. É o Bioportal. Eu trabalhei no Bioportal. Foi lá de Stanford. Aqui também. Ah, não, peraí. É que o Bioportal tem muitas ontologias. Estou em dúvida se é o Bioportal ou simplesmente é o nome que está... O nome que pegaram no Bioportal. Porque essas aqui são da área de biologia. Vou pegar aqui no canto aqui, né? Não. Realmente aqui são coisas do Bioportal. Aí o dataset está nomeado pelo Bioportal. Esse aqui é o Entregenes. Tem um lugar que isso é gerado automaticamente. Você diz a parte que está interessada e eles geram isso aqui. Bom, mas o interessante aí é saber que existe todo esse conjunto de dados aqui. E se você encontrar o conjunto de dados certo, você pode gerar informações que ninguém gerou antes. Beleza? A Maria Alice está falando, um grupo de disciplina no WhatsApp. Olha, eu estou usando o... Eu não posso vocês terem um conjunto lá no WhatsApp, não. Você pode fazer o que vocês quiserem. Mas por enquanto eu estou vendo só aqui o Discord, certo? Então eu não vou estar acompanhando esse grupo aí de vocês. Eu não consigo acompanhar 2, então vocês vão ter que decidir qual que vocês querem que eu acompanhe. Por enquanto eu estou acompanhando o Discord e eu gosto do Discord porque ele tem mais coisa do que o WhatsApp. O WhatsApp é meio limitado no que ele consegue fazer. Mas se vocês preferirem o WhatsApp por alguma razão, a gente pode fazer. Mas eu não vou ficar acompanhando ele. Certo? Aí vocês vão ter que decidir aí, ó, qual que vocês querem que eu acompanhe. Eu já tenho os e-mails que vocês me mandam, né? E ainda tem aqui o Discord. Então eu prefiro não colocar muita coisa aí que aí eu desando aqui, eu não consigo acompanhar. Beleza?
Alguma pergunta, gente? Novamente, tentem ver uma fonte de dados que vocês gostariam de usar para alguma coisa, né? Por exemplo, alguma doença que vocês queiram acompanhar. Tem dados governamentais, se vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Ele geralmente a qualidade, assim, às vezes vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, como é que disser, transformá-los, mas tem dados bastante interessantes. Tem dados sobre Bolsa Família, tem dados sobre, por exemplo, se alguém quiser saber todos os políticos que receberam Bolsa Família, dá para saber. Todos os políticos estão no TSE. Tem um banco de tabelas do TSE com todos os políticos. E aí tem o CPF deles. Aí você pode ir por nome e CPF. No Bolsa Família você não vai encontrar o CPF inteiro da pessoa. Mas se o nome casa e parte do CPF também casa, é a mesma pessoa, né? E aí você pode saber quantos políticos receberam Bolsa Família. Ou eu não sei se os dados do auxílio emergencial já estão online, mas é capaz de estarem também. Então, se você quiser saber todo político que recebeu auxílio emergencial, você também pode. Né? Não quer dizer que o cara recebeu auxílio emergencial, pode ser um vereador, pode ter, sei lá, empobrecido e agora precisou. Quer dizer nada, né? Mas você pode ter essa informação se você quiser. O que mais? Tem informação do orçamento, distribuição de orçamento e tudo mais. Veja o que vocês gostam de ir atrás, o que tem a ver com alguma coisa que você gosta. Kleber? Ah, cadê? Olha, as cores aqui são as áreas, ó. Não sei, viu, o que que é. Ah, eu acho que aqui é os que tem mais, viu? Não é não? Olha lá. Talvez tenha mais, por exemplo, esses dois tem mais um com a ver com o outro. Isso aqui é um guia visual, mas se vocês viram naquele outro lá, eu posso ver. é, eu posso ver exatamente o que é, né? Eu posso colocar o nome e ir atrás. Esse verde aqui é linguística, né? Esse aqui. Rapaz, nem eu. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei maluquinho. O problema é que alguns desses bancos são muito complicados. Você, para entender o que está lá dentro, é difícil. Mas nem todos são assim. E também você pode usar uma Upper Ontology. Você pode não entrar em todos os detalhes do banco de dados. Ah, lá. Aí tem, ó. Você pode clicar e tem sobre o dataset. Tem datasets mais complicados, tem datasets mais simples. Infelizmente, ainda não dá para fazer tudo automaticamente aqui, não. É? Tem os mais famosos que tem informações. A U13 aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Ó. Entregenes é um banco de dados. Alguns desses são dump, viu? Alguns desses eles só tem o dump lá. Alguns desses são aqui o website desse daqui, a URI para você fazer as chamadas. Bom, esse aqui dá para confiar que é do NCBI, National Center for Biomedical Informatics. Vamos lá. Dados sobre o SARS-CoV-2 e por aí vai. Certo? Algumas dessas bases de dados são bem técnicas, né? Essa aqui, por exemplo, tem umas coisas bastante técnicas aqui.
Mas nem todas são assim. Por exemplo, o friend of a friend, por exemplo, não tem nada. Tem bastante dado, mas não é nada técnico. É quem é amigo de quem, né? E as geográficas também são. Ah, a BBC Music. Será que eles resolveram fazer um deles? Ah, lá. É aquele site lá que eu falei. Eles devem ter alguma informação que é só deles. Ou então talvez seja informação que eles coletaram dos outros, não sei. Mas tem aqui, ó. Tem aqui o site. Beleza. Então, gente, aula que semana que vem não. Sexta-feira a gente aí vai entrar no RDF, que é o nosso primeiro assunto técnico aqui, né? O RDF é a linguagem que vai permitir que a gente represente o nosso grafo de uma maneira portável, ok? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, uma boa semana para vocês e a gente se vê na sexta-feira. Tchau, gente. Deixa eu parar aqui o recording. Parar o streaming também.